Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de terça-feira, meus irmãos. Hoje nós estamos aí dando as boas-vindas a mais um mês que se inicia. Que este mês, meus irmãos, seja preenchido com a paz de Jesus. Que a gente tenha muita força para enfrentar a cada dia novo desse mês. Que Jesus nos conceda a fé, a coragem e a esperança para a gente vencer todos os dias e tudo que nos aguarda. Que também seja um mês, meus irmãos, abençoado por Deus nosso Pai, concedendo a cada coração a alegria, a serenidade e a felicidade, meus irmãos, por podermos partilhar de mais um mês no ano aí da nossa existência. Então, meus irmãos, estamos dando as boas-vindas a mais um mês e também dando as boas-vindas a todos os irmãos que aqui estão presentes. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos fortaleça hoje e sempre. Bom, meus irmãos, hoje nós iremos também começar com Jesus em nosso coração, com Jesus aqui na nossa reflexão, porque a nossa passagem que está inspirando a nossa reflexão hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, só para a gente rememorar que todos os dias as nossas reflexões aqui compartilhadas, elas são inspiradas em uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente faz a leitura dessa passagem e aqui a gente traz uma reflexão acerca daquelas palavras. E hoje, a passagem que está nos inspirando, Allan Kardec colocou exatamente o ensinamento de Jesus para nós. O ensinamento que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42. É um momento em que Jesus diz: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal que vos queiram fazer, mas antes, àqueles que te ferem na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Aquele que quer pleitear contigo para tomar-te a túnica, deixa-lhe também levar a veste. E se alguém te obriga a andar 1 milha, caminha com ele 2. Dá ao que te pede, e não voltes as costas ao que te pede emprestado. Meus irmãos, olha essas palavras do Cristo pra gente. Só vamos reprisar aqui esse trechinho, esse versículo que Jesus disse: aquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Por outras palavras, Jesus diz: olha, diante do mal, oferece o bem. Diante de qualquer atitude maldosa, qualquer atitude, meus irmãos, de maledicência, oferece a face do bem. E como será que nós estamos, meus irmãos, reagindo realmente diante da face do mal? Como será que nós estamos reagindo ao mal que nos chega? Olha, meus irmãos, talvez muitos de nós fiquem surpreendidos com isso, mas acredito que ainda nos dias atuais, infelizmente, a gente ainda vive muito o olho por olho e dente por dente. Olha, há 2000 anos atrás, Jesus dizia: olha, vocês já aprenderam, olho por olho e dente por dente, mas eu, porém, vos digo, oferece a face do bem diante da face do mal. Há 2000 anos atrás, Jesus já estava nos corrigindo e nos esclarecendo que não é através do olho por olho e dente por dente que nós caminharemos na estrada de Jesus, mas é mostrando a face do bem. E ainda nos dias atuais, mesmo Jesus lá atrás nos esclarecendo, meus irmãos, infelizmente a gente ainda continua olho por olho e dente por dente. O que acontece é que a gente ainda pensa muitas vezes que exatamente essa afirmativa, olho por olho e dente por dente, ela retrata uma vingança muito nítida, não é mesmo? O revidar da mesma forma, ou seja, se recebe uma violência, revida com violência.
que nos lembra muito duelo. Então, muitos irmãos, por levarem a diga ao pé da letra, acreditam que, já que é violência no mesmo nível de violência, os duelos, por exemplo, isso já não existe mais na Terra. Não tanto. Mas, meus irmãos, em verdade, todas as vezes que a gente revida um mal com mal, estamos agindo olho por olho e dente por dente. Por mais que não seja na mesma intensidade, da mesma forma, mas tendo o mesmo fundo, a mesma intenção, que é o mal, que é desejar o mal para o outro, estamos agindo olho por olho e dente por dente. E hoje em dia, meus irmãos, com as redes sociais, talvez isso fica bem nítido para nós. Olha só, meus irmãos, se a gente se deparar com uma notícia em uma rede social, por exemplo, e aí é uma notícia contando um fato infeliz de algo que aconteceu. Alguém que fez muito mal, alguém que praticou muito mal. E aí essa notícia ali descreve os detalhes todos, conta todo o mal que essa pessoa fez, como foi infeliz aquela atitude. Se a gente abaixar um pouquinho essa notícia e olhar ali a parte dos comentários, provavelmente a gente encontrará muitos comentários com raiva, com ódio, desejando o mal para aquele irmão que fez o mal. Ou seja, estão revidando o mal com o mal. Diante de um mal que foi feito, estão destilando comentários também maldosos. Isso também não é olho por olho e dente por dente? Talvez não ao pé da letra, mas quando a gente revida o mal, quando a gente se depara com o mal e a gente revida ele com a face da maldade, seja falando mal, desejando que aconteça o pior com aquela pessoa, isso também é maldade. Isso também é mostrar a face do mal, só que de uma outra forma. Quantos irmãos, ao ler uma notícia dessa, por exemplo, de alguém que fez muito mal e ali descreve tudo, quantos irmãos, depois de ler essa notícia, vão tirar alguns minutos do seu dia para orar para aquele irmão? Para pedir a Deus que o arrependimento toque no coração daquela alma que fez aquele mal. Para pedir aos bons espíritos que auxiliem aquele irmão a despertar um pouquinho o pensamento, o que aconteceu com ele, o que ele fez, com essa maldade que ele fez. Quantos irmãos, ao invés de fazer um comentário infeliz, desejando um mal para aquele que praticou o mal, vão tirar uns minutos do seu dia para orar para aquele irmão, para pedir a ajuda dos bons espíritos para aquela alma sofredora ainda por ter praticado tanto mal? Aí sim é mostrar a face do bem diante do mal. Olha, meus irmãos, Jesus sempre nos ensina a mostrar a face do bem diante do mal. Se não tem nada que a gente possa fazer fisicamente, oremos. O orar é também mostrar a face do bem. Olha, diante daqueles que fecham a cara para nós, destinemos o sorriso fraterno. Isso é a face do bem. Diante daqueles que desejam o mal para nós, mostremos a face da humildade, tratando esses irmãos sempre bem. Diante daqueles que não nos querem o bem, em silêncio oremos por ele. Essa é a face do bem. Olha, meus irmãos, diante de qualquer situação que nos choca, que é uma situação de maldade, a gente pode escolher mostrar a face do bem. Não destinar maldade para esse irmão, não falar mal do que ele fez. Não denegrir ainda mais a imagem dele, mas orar por ele. Isso é mostrar a face do bem. Fato é, meus irmãos, que não somos perfeitos. Não somos. Pureza no coração, talvez para nós que estamos aí reencarnando na Terra, ainda não temos. Estamos buscando, mas ainda não temos. Nós não somos perfeitos, mas nós podemos escolher mostrar a face do bem diante da maldade.
A gente pode escolher um caminho sempre melhor, um caminho sempre com Jesus diante da maldade. Talvez seja isso que Jesus queria nos dizer novamente quando ele nos diz: olha, vocês aprenderam o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu, porém, vos digo, diante daquele que te fere na face direita, oferece a esquerda. Mostra uma face nova para esse irmão, a da humildade, a da paciência, a da bondade, do silêncio, a face da oração. Essa é a face do bem com Jesus. Bom, meus irmãos, que esta mensagem possa tocar o nosso coração para mais uma semana, que a gente possa levar esse ensinamento em nossa alma, com Jesus nos esclarecendo. A gente pode sempre escolher mostrar a face do bem, meus irmãos. Não nos deixemos levar pela raiva, pela revolta diante da maldade. Mostremos a face do bem. Olha, essa nossa mensagem foi inspirada no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7. Exatamente nessa passagem do Evangelho, Allan Kardec coloca esse trecho que a gente leu aqui dos ensinamentos de Jesus. E é também uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Agradecemos a todos que partilham desse momento conosco. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, que assim seja.